Fala Champion, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos criar uma API, uma conta digital do zero utilizando o Clean Architecture. Então nesse desenho aqui nós temos todas as camadas da nossa aplicação, a Web API, a aplicação, a domain e a infra. E nesse vídeo, nesse começo, nós vamos criar a estrutura básica e também vamos criar a parte do customer, de adicionar um customer. Vamos criar todas as camadas aí, persistir no repositório em memória e nós vamos evoluindo essa aplicação e no final nós teremos uma aplicação completa fazendo validação de dados. Vamos escrever também testes unitários, testes integrados, vamos adicionar essa aplicação dentro de um container Docker para conseguir fazer o deploy dela. Então, conteúdo bem completo e você vai poder utilizar esse conhecimento no seu trabalho para criar aplicações profissionais e que elas são testáveis, são reutilizáveis e com certeza vai agregar muito valor aí para você. Então, vamos começar aqui. Esse é o Visual Studio 2022. Se você não tem instalado, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você fazer o download e instalar. Nós vamos vir aqui em File, New Project. E vamos criar um projeto do tipo Web API. Então você pode pesquisar aqui Web API, ASP.NET Core Web API, dá um Next. O nome desse projeto vai ser Web API. Aqui você pode mudar o location que você quiser. E o nome da solution eu vou colocar de Digital Account. Na verdade esse location aqui eu vou mudar o meu para essa pasta conteúdos. Digital Account, dá um Next. Essas configurações a gente vai manter as mesmas. Só vou checar esse aqui para ele colocar os usings e o namespace nas nossas classes para ficar mais visível. E vou dar um create. Tá criando aqui o projeto. Ele vai vir com um controller de exemplo e uma outra classe aqui também. A gente pode deletar essa controller. Vamos vir aqui, delete. E essa classe aqui também. E vamos adicionar a nossa controller, que vai ser, a gente vem aqui em controller, add controller, e o nome vai ser add customer controller. Vai ser desse tipo API controller empty mesmo. Vamos dar o nome dela aqui, customer, na verdade, add customer controller. Vamos adicionar. Salvar aqui, fechar. Ela já vem com a rota definida, que vai ser API barra o nome da controller, no nosso caso add customer. E nós vamos precisar de um método post para criar o customer. Então eu vou definir um método public aqui que vai retornar um iActionResult. O nome dele vai ser add customer e ele vai receber um parâmetro que é o iAddCustomerInput. Nós já vamos criar esse modelinho de dados. E aí ele vai chamar um use case, né, para adicionar o customer. Essa vai ser a responsabilidade aqui dessa controller. Então, para receber esse input, a gente vai vir aqui no projeto Web API e adicionar uma nova pasta chamada Models. E dentro dessa pasta Models, nós vamos adicionar uma pasta Add Customer. E vamos adicionar uma classe chamada Add Customer Input. Para essa classe nós vamos precisar de 3 propriedades, então vou escrever aqui 3 propriedades públicas. A primeira vai ser o name. Vou definir um valor default dela que é um string int. E mais 2 que vai ser e-mail e document. Então copiar e colar aqui. Todas serão strings name, e-mail e document. Fechar.
A gente der um Ctrl ponto aqui em cima do nome, Visual Studio já dá a opção da gente adicionar aqui o using para ela. Vou remover esse using aqui que não está sendo utilizado. Bacana. Então, como é um iActionResult, a gente precisa retornar aqui um HTTP status. Então, vou retornar aqui um created. O created recebe dois argumentos, a URL para acessar esse recurso, vou deixar vazio por enquanto, e o objeto. Nesse momento aqui eu vou retornar o input mesmo como objeto dela. Então a gente já tem aqui a nossa controller e agora a gente precisa adicionar o nosso use case, né? Todos os contratos da nossa aplicação, seguindo aqui o desenho, né, o Clean Architecture, todos os contratos e entidades, eles ficam dentro da nossa camada aqui de domínio. Então, nós vamos adicionar um projeto, vir aqui na Solution, Add New Project. O nome desse projeto vai ser Domain e ele vai ser do tipo Class Library. Então, seleciona aí o Class Library, Next, e o nome Domain. Ele vai ser um .NET 6.0. Create, vou excluir essa classe aqui que ele cria por padrão, e aqui em Domain a gente vai adicionar uma pasta chamada Contracts, onde vão ficar as interfaces, e uma pasta chamada Use Cases, para definir os contratos aí dos Use Cases, e uma pasta para o Use Case Add Customer. E finalmente a gente cria aqui uma interface com o nome iAddCustomer Use Case. Essa interface precisa ser pública para a gente conseguir acessar ela de fora desse projeto, e ela vai ter um método void addCustomer que vai receber um customer, para persistir esse customer. Vou remover esses usings aqui. A gente ainda não tem um customer, né? Então vou vir aqui em Domain e vou criar uma pastinha nova para as nossas entidades, chamada Entities. E dentro dessa pasta eu vou adicionar uma classe chamada Customer. Essa vai ser a nossa entidade. Vou alterar ela para Public também, porque a gente precisa acessar ela de fora, né, do nosso projeto. Como ela vai ser bem parecida com o nosso Add Customer Input, eu vou copiar aqui essas três propriedades. A diferença é que, por ser uma entidade, a gente não quer que ela seja alterada externamente, né? Então vamos adicionar aqui um private, vamos remover esses valores default, porque a gente vai ter um construtor aqui para ela. Então vamos escrever o construtor, public customer, que ele já, Visual Studio deu autocomplete aqui, né? Vai receber um name, um e-mail, um document e setar aqui para as nossas propriedades internas. Então, voltando aqui para nossa interface, eu vou dar um Ctrl ponto para adicionar using domain entities, e eu já tenho a interface do use case pronta. E agora, aqui na controller, a gente já pode criar injetar o nosso use case, né? Então vou criar aqui um private read only do tipo iAddCustomer Use Case. Para isso eu vou precisar vir aqui em dependências do Web API e adicionar uma dependência para o projeto Domain. Dar um Ctrl ponto aqui, ele já me dá a opção de adicionar o using, e vou chamar esse carinha aqui de Add Customer Use Case. Vou precisar de um construtor também, então vou adicionar um construtor. Ele me dá o autocomplete aqui para receber esse use case, né, como uma injeção de dependência, e setar aqui para minha variável local. E aqui dentro do meu método eu vou chamar esse use case.addCustomer, e como ele recebe um customer, eu vou dar um new customer aqui dentro e vou pegar os dados do meu input. Então input.name, input.email e input.document para criar esse customer.
Uma vez que ele criar aqui, eu retorno created com os dados do meu customer. Eu vou jogar isso aqui fora, numa variável customer, para eu retornar um customer aqui ao invés do input. Com isso a gente já tem aqui uma injeção de dependência do use case. E agora eu vou adicionar o projeto application, que vai ser o projeto responsável por implementar esse use case. Então vou adicionar aqui na solution add new project. O nome desse projeto vai ser application e ele vai ser um class library. Então application next .NET 6. Aqui a gente adiciona uma pastinha chamada use cases. Dentro dessa pasta a gente vai ter uma pasta chamada add customer e finalmente vamos ter aqui uma classe chamada add customer use case. Vamos precisar adicionar a dependência aqui da domain, porque é lá que está a interface do use case. Vou excluir essa classe aqui que vem por default. Essa classe aqui vai ser uma classe pública e vai implementar a interface add customer use case. Dá um Ctrl ponto aqui, ele já dá a opção de implementar para mim essa interface. E nesse primeiro momento eu não quero fazer nada, eu vou só remover aqui. E esse use case ele precisa acessar um repositório para persistir esses dados, né? Então aqui em domain a gente vai adicionar um contrato também para o repositório. Então eu vou vir aqui nessa pastinha de contracts, vou adicionar uma pasta repositories, uma nova pasta chamada add customer e uma interface chamada iadd customer repository. Então a interface iadd customer repository, e essa interface vai ter exatamente o mesmo método que a interface do use case. Vai receber um customer e persistir isso na nossa base de dados. Vou colocar essa interface como public. E aqui no meu use case eu posso então receber o meu repositório como dependência. Então vou criar ele aqui como read only. iadd customer repository e vou adicionar um construtor, e no meu construtor eu vou configurar o meu repositório aqui com o valor que está sendo injetado. E aqui dentro do método eu vou chamar o repositório passando o custom. Então a gente já tem a implementação inicial aqui do nosso use case e agora a gente precisa implementar o nosso repositório. E o repositório fica nesse projeto infra repository. Então nós vamos vir aqui na solution, adicionar um novo projeto. Vai ser um class library também e o nome dele vai ser infra.repository.NET 6. Dentro desse repository nós vamos criar uma pastinha no folder repositories e vamos criar uma pasta para o add customer e finalmente a classe add customer repository. Vamos precisar adicionar a dependência para o domínio, que é onde está o nosso contrato do repositório, e vamos implementar a interface iadd customer repository. Essa classe vai ser pública também. Dá um Ctrl ponto aqui, ele me dá a opção de implementar a interface. Nesse primeiro momento, para o vídeo não ficar tão longo, a gente vai criar aqui uma variável privada do tipo iList de customer. Vai ser uma lista de customer e vamos inicializar ela aqui. E aí sempre que chamar esse repositório a gente vai adicionar na nossa lista o customer recebido. Então a gente já implementou o repositório
e o use case, e agora a gente precisa configurar a injeção de dependência lá na nossa Web API. Vou só excluir essa classe aqui. Então, aqui em Program, a gente tem o Builder Services, que é o container com os serviços configurados. Então, a gente vai vir aqui e vai adicionar no Services um singleton para o nosso repositório. Então, vamos chamar aqui a interface. Só preciso adicionar as dependências aqui no Web API. Preciso adicionar de Application Repository para a gente ter acesso às classes. Então, vou adicionar aqui um iAddCustomer Repository. Dar um Ctrl ponto aqui para ele me dar o use. E vou passar a classe que implementa essa interface. Vou fazer a mesma coisa para o use case. Só que ao invés de ser um singleton, vou adicionar um scoped, porque eu não preciso que ele seja o mesmo para todas as requisições. Mais para frente eu vou gravar um vídeo também explicando esse lifecycle aqui dos objetos. Então vamos adicionar aqui o iAddCustomerUseCase e a classe também addCustomerUseCase. Dar um Ctrl ponto aqui, colocar o use. Vou buildar aqui para ver se está tudo certo. Ctrl Shift B ou clica com o botão direito aqui na Solution e dá um Build Solution. Está terminando de buildar. Vou executar aqui a nossa Web API e vamos ter acesso aí ao Swagger. Vou só colocar um breakpoint aqui para a gente ver certinho a aplicação sendo executada. Vou colocar um endpoint aqui na controller. Então ele já mostra aqui pra gente o nosso endpoint, add customer. Então tryout aqui, preencher os dados, por exemplo, maria@gmail.com, document 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou executar. Vou dar um F10 aqui para ele criar o customer e um F11 para entrar dentro do use case. Percebe que ele já resolveu aqui, já está na minha classe concreta do use case. E vou dar um F11 aqui também para entrar no repositório. Entrou no repositório e adicionou um customer aqui na minha lista. Então, essa é a nossa aplicação, é a versão inicial dela, né, já com todas as camadas aí da nossa aplicação, Web API, Application, Domain e Repositório. Nós vamos no próximo vídeo adicionar validações dos dados que foram recebidos aqui no nosso controller. Vamos também adicionar um repositório, né, um SQL Server. Então se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda quinta-feira às 20 horas vai ter vídeo novo aqui e nós vamos continuar com essa série. Valeu, Champion, um abraço, até breve.